Salve Maria, caríssimos irmãos, caríssimos amigos, é uma vez mais uma grande alegria de estar convosco para podermos meditar no Evangelho Dominical neste 24º domingo do Tempo Comum. Eu sou o Padre Jorge Filipe, como todos sabem, tenho semanalmente esta imensa alegria de poder acompanhar-vos na leitura, na interpretação, a aplicação para a nossa vida dos textos que a Santa Igreja nos apresenta na sua liturgia. Então, neste 24º domingo, nós temos a continuação do Evangelho de São Marcos. Estamos agora no 8º capítulo. Recordam-se que na semana passada tínhamos estado na Decápolo, ou seja, numa região onde Nosso Senhor tinha curado aquele surdo mudo. Isto ficava ao sul do mar da Galileia. Bom, entretanto, a liturgia vai nos fazer pular alguns versículos deste 8º capítulo. Estamos no final deste 8º capítulo. E então passaram-se vários acontecimentos que nós não vamos, nos quais nós não iremos meditar, como a multiplicação dos pães, o alerta de Nosso Senhor para o fermento dos fariseus, um milagre também que Nosso Senhor faz, etc. E então caímos neste versículo 27, onde Nosso Senhor está junto a Cesareia de Filipe, que fica bem ao norte já da Galileia, ou seja, fica no sopé do Monte Hermon. Um monte muito conhecido na Sagrada Escritura, um monte que tem muito significado para o povo judeu. Bom, mas nessa região, por umas razões que já inclusivamente anteriormente já meditámos, Nosso Senhor pergunta para os seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E nós sabemos que hoje iremos ver um outro aspecto da liturgia, não iremos meditar propriamente na resposta que eles dão, ou seja, que uns dizem que é João, outros dizem que é Elias ou algum dos profetas. E então Nosso Senhor irá perguntar: e vós quem dizeis que eu sou? E São Pedro irá, adiantar-se e irá falar em nome de todos e dizer: tu és o Messias, o Filho de Deus. Bom, e então eu queria meditar a parte seguinte a esta profissão de fé de São Pedro, porque a parte seguinte, como nós sabemos, Nosso Senhor irá, uma vez que eles fazem essa afirmação na messianidade de Nosso Senhor, de Jesus, então Nosso Senhor começa a explicar-lhes que ele precisa padecer. Começou a ensinar-lhes que o Filho do Homem tinha de sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, ser morto e ressuscitar 3 dias depois. E Jesus dizia-lhes claramente estas coisas. Nosso Senhor, por esta graça que eles recebem, Nosso Senhor então quer preparar as suas almas para a cruz que se vai já apercebendo no horizonte. E por isso, ele pela primeira vez neste Evangelho irá anunciar a sua paixão, não é? Depois de São Pedro ter dado aquele ato de fé. Mas, ao ouvir falar da paixão, São Pedro irá escandalizar-se. E por isso, diz o Evangelho, Pedro tomou-o à parte e começou a contestá-lo. Mas Jesus, voltando-se e olhando para os discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: vai-te, Satanás, porque não compreendes as coisas de Deus, mas só as dos homens. Então São Pedro tinha uma visão meramente humana, meramente mundana. Ele que acabara de se destacar da mundanidade, da opinião do mundo, da opinião pública, dizendo que Nosso Senhor era o Messias, entretanto, ele não estava tão concretamente assim, compenetrado de quem era o Messias e do que é que devia fazer o Messias, qual era a missão do Messias. Então, Nosso Senhor chamará a atenção por isso, porque ele só compreende as coisas dos homens. E depois, e hoje eu queria pegar no Evangelho, neste trecho do Evangelho agora, chamando a multidão com os seus discípulos, ou seja, estavam lá várias pessoas, não só os discípulos, estavam várias, chamando a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Na verdade, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Então, hoje o tema está bastante bem delineado, o tema do sofrimento, porque não é simplesmente esta profissão de fé de São Pedro, mas é que São Pedro, apesar de professar esta fé, não consegue perceber a profundidade daquilo que a própria fé exige.
E São Pedro então irá escandalizar-se com o Messias. Ele que consegue visualizar, ele concebe pela graça que Jesus é o Messias, entretanto, ele depois escandaliza-se com o próprio Messias logo a seguir. E Nosso Senhor então irá dizer, se alguém quiser seguir-me, tem de renunciar a si mesmo, tem de renunciar aos seus próprios critérios. E aqui está o ponto que eu hoje queria salientar. Nós vemos que toda a gente sofre, não é? Mas nem todos sofrem bem. E então hoje vamos ver aqui qual é o segredo para conseguir carregar a nossa cruz. Eu queria aqui primeiro pegar, até porque o Evangelho está perfeitamente sublinhado com as outras leituras de hoje. Vejam que a primeira leitura, tirada do capítulo 50 do profeta Isaías, mostra-nos um trecho que é lido na Semana Santa, que é um dos relatos do servo de Yahvé, ou seja, uma figura que é retirada de Isaías, que se enquadra perfeitamente na paixão de Nosso Senhor. E o trecho de hoje é aquele trecho em que ele diz, o servo de Yahvé, ou seja, esse homem que é perseguido, que é, digamos, que sofre um holocausto nas mãos de outros. E este homem aqui, no caso concreto de hoje, diz assim: o Senhor Deus abriu-me os ouvidos e eu não resisti e nem recuei um passo. Ou seja, ele enfrentou o sofrimento. E depois apresentei as costas àqueles que me batiam, né, e arrancavam a barba, etc. O trecho é lindíssimo e enfim, descreve propriamente todo o sacrifício de Nosso Senhor na sua paixão, todo o martírio que ele sofreu. E depois uma coisa muito bonita é que ele vai dizer: alguém pretende instaurar-me um processo? Então compareçamos juntos. Quem é o meu adversário? Ele que se apresente. Então, este servo de Yahvé, com toda a confiança, apesar daquele infortúnio dramático, vai dizer: o Senhor Deus vem em meu auxílio. Quem ousará condenar-me? Ou seja, estou-me a acusar de alguma coisa. Eu apresento-me, eu não recuo um passo. Ainda que me venham assim, atacar de todos os modos como lobos vorazes, eu sei que Deus virá em meu auxílio e ninguém ousará condenar-me. Ou seja, é o inocente que sabe perfeitamente que Deus está do seu lado. E ainda que lhe façam as piores coisas, ele sabe que Deus o protegerá. Então é lindíssimo este trecho, é magnífico, e por isso ele consta da Semana Santa. E a segunda leitura vai mais ou menos explicar o que acontece na primeira. Vejam que a segunda leitura, retirada de São Tiago, é um trecho muito importante, porque irá dizer que quem não carrega a sua cruz, não é? Até poderá dizer: porque eu não tenho força, porque isto aqui é demais para mim. Não. Quem não carrega a sua cruz é porque tem falta de fé. Porquê? Porque é a fé que nos dará forças para realizar as nossas obras necessárias, aquelas obrigações que nós temos por fato de sermos católicos, de sermos batizados, e assim carregarmos as nossas cruzes. E, portanto, aquilo que aparece na primeira leitura do servo de Yahvé, que diante do infortúnio, diante dos inimigos, não recua um passo, e diante daquelas maldades que eles praticam sobre ele, ele não recua um passo. Mesmo diante do tribunal, ele não recua, porque ele sabe que Deus, ele tem a segurança da consciência tranquila e Deus está com ele. Então, esta é uma fé tão forte que vai produzir esta obra, que é a firmeza, que é esta perseverança no bem. E, portanto, diz São Tiago, a fé sem obras está morta. Ou seja, este servo de Yahvé irá provar as obras, né, pela fé. Ou melhor, irá provar a fé, melhor dizendo, irá provar a sua fé pela obra. E a obra aqui, no caso, é enfrentar o drama, enfrentar o sofrimento, enfrentar a sua cruz. Ou seja, carregar a sua cruz, melhor dizendo. E, portanto, tudo isto aqui nos prepara perfeitamente para este, digamos, ponto alto do Evangelho de hoje, que é esta frase de Nosso Senhor: se alguém me quiser seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, esta afirmação é feita, caríssimos irmãos, com uma divina precisão. Porque o cerne do problema de hoje não está tanto na cruz, não é? Apesar de, evidentemente, que isto é o que nos mais chama a atenção. Chama a atenção, inclusivamente, porque nós temos uma natural aversão ao sofrimento. Mas Nosso Senhor diz 2 vezes, fala sobre Ele, segui-lo a Ele. Se alguém me quiser seguir, toma a sua cruz e siga-me.
Então é necessário, em primeiro lugar, a pessoa deixar-se atrair por Nosso Senhor, ou seja, querer seguir Nosso Senhor. E depois, tendo esse flash, esse elan do seguimento, como um discípulo, como o servo de Yahvé, renunciar a si mesmo, renunciar às suas vantagens, renunciar aos seus caprichos, etc. Tomar a cruz e, como consequência de tudo isso, desse amor, então segui-lo. Não é? É a consequência que a pessoa que irá ser concretizada. Bom, mas há aqui um ponto importante, é que há uma ideia muito difusa na nossa cabeça, que é uma contrapartida aqui do que estávamos aqui a falar. Na cabeça de muitos católicos há esta ideia, que quando nós seguimos a Deus, a nossa vida fica muitíssimo mais dura. Nós somos os mais infelizes da Terra, os maiores infelizes da Terra. Bom, isto será verdade? Isto será mentira? Em parte é verdade. Em parte é verdade, porquê? Porque praticar os mandamentos, praticar a lei de Deus, nunca foi fácil e nunca será fácil. É muito mais fácil ser um libertino, viver segundo as máximas do mundo, não é? Ou seja, não ter regras, viver conforme as minhas vantagens, as minhas preferências, os meus caprichos. Então, evidentemente que isto, por um lado, é verdade. A vida é dura para quem pratica os mandamentos, a vida é dura para quem procura ser fiel a Deus, a vida é dura para aquele que se contém, não é? Naqueles ímpetos, aquelas pulsões interiores pelas quais desejaria fazer isto ou fazer aquilo. Tá bom. Mas isto aqui também tem muito de mentira. Porque, vejam, bons e maus, todos temos cruzes. Ou seja, se pode ser bom, pode ser mau, todos têm que carregar a sua cruz, todos têm sofrimentos. Por exemplo, um dos sofrimentos mais brutais é uma doença. E bons e maus têm doenças. Então vejam, por exemplo, que no Calvário, quando Nosso Senhor estava na sua cruz, o inocente na sua cruz tinha 2 ladrões a seu lado. E um deles converteu-se e o outro morreu a blasfemar. Isto porquê? Porque o que se converteu deixou de olhar para a sua própria cruz, ou seja, que era aquele sofrimento imediato que estava a padecer, e passou a olhar para Nosso Senhor. E o outro continuou a blasfemar, não é? Porque só olhava para a sua cruz e revoltava-se pelo sofrimento que estava a ter. Não é? E então nós vemos aqui este aspecto que é muito importante. Não basta a pessoa sofrer, porque todos bons e maus sofrem, mas é preciso saber sofrer. E vejam como o demónio e o mundo, digamos, a revolução, este mundo revolucionário, procuram tirar-nos o empenho de termos esta perspectiva sobrenatural, de saber como sofrer, porque todos sofremos. Então, a visão do mundo, no fundo, é assim: tudo isto aqui que me aconteceu, isto é azar, isto é uma fatalidade, ou então, às vezes até revoltamos-nos e pensamos, isto aqui foi um castigo de Deus, o que é que eu fiz a Deus para merecer uma coisa destas? Então nós não percebemos. Tudo aquilo tem um significado, tudo aquilo é dado a cada momento, é medido, é contado por Deus para nosso bem. Ainda que nós tenhamos uma repulsa, claro, mas nós não podemos sofrer como esses pagãos, esses ateus, esses que não acreditam, né? Que acham que é tudo fatalidade, que é tudo azar, fogem mais ou menos como o diabo foge da cruz, não é? Fogem também eles da cruz. Então, nós não podemos sofrer como animais, porque os animais são assim, esperneiam quando estão a sofrer, porque não compreendem o significado do sofrimento. Não, um verdadeiro católico sabe que a vida é uma luta e a luta é carregando cruzes que virão constantemente sobre nós, não é? E que nós teremos de carregar. Então, isto é algo muito importante, é que a vida mais dolorosa não é tanto a vida de quem carrega a cruz, não é? Daquele que procura ser fiel a Deus. Verdadeiramente, a vida mais dolorosa é daquele que foge da cruz. Então, aqueles pagãos que fogem da cruz, aqueles que não acreditam em Deus, ou que acreditam em Deus, mas não querem carregar a sua cruz, acabarão por sofrer mais. E aqueles que vão carregando a sua cruz diariamente, mas vão pedindo a ajuda de Deus e vão rezando e vão orando e vão pedindo a Deus forças, etc. Esses são muito mais apaziguados, têm esse lenitivo do apoio do Nosso Senhor, porque eles carregam com o Nosso Senhor a cruz do Nosso Senhor e Nosso Senhor então carrega com eles a sua própria cruz. Então, isto é tão bonito que a vida dos santos é recheada disto. Eu tenho aqui comigo, por exemplo, um trecho
muito bonito do testamento espiritual de Santa Bernadette, não é? Aquela santa a quem Nossa Senhora apareceu em Lourdes, em 1858. E ela dá graças a Deus pelas coisas boas e, sobretudo, dá graças a Deus pelas coisas más. Vejam só o que diz o testamento espiritual de Santa Bernadette, e eu podia pegar N outros exemplos, mas este aqui, enfim, foi como assim, me apareceu mais à mão, para vermos o quanto nós devemos agradecer as alegrias e os sofrimentos. Ela diz assim: pela miséria do meu pai, porque eles eram uma família muito pobre que viviam ali em Lourdes. Então ela nasceu no moinho e até aos 10 anos ela viveu no moinho, depois foi para uma outra casa e mais tarde, depois das aparições, voltou a viver num outro moinho. Então ela diz assim: pela miséria do meu pai e pela ruína do moinho no qual morávamos e pelos vários fatos infelizes que se deram em consequência. Ela diz que aquele moinho foram os dias da felicidade dela, foram os dias da infância dela. Ela teve muitas alegrias naquele moinho. Por algum infortúnio, perdeu o moinho. E depois as ovelhas doentes, ela vai dizer também, e ela diz no final: graças vos dou, Senhor. Depois ela mais à frente vai dizer assim: pelos dias em que vós me aparecestes, ó Virgem Maria, por aqueles dias em que vós não aparecestes, eu não vos saberia agradecer de outra maneira, a não ser agradecer-vos no paraíso. Então ela agradece a Nossa Senhora o facto de Nossa Senhora ter aparecido 18 vezes lá em Lourdes, e outras talvez em particular, certamente, mas ela agradece também os dias em que não apareceu, e é que ela estava com tanto desejo de estar com Nossa Senhora, mas ela ofereceu o sofrimento de não poder ver Nossa Senhora nesse dia. Tudo isso ela agradeceu. E depois ela vai dizer mais ainda: pelas injúrias, pelos ultrajes, por aqueles que me mandaram prender, porque ela depois das aparições foi presa, foi tomada como uma maluca, uma psicopata, assim. Aqueles que me mandaram prender como doida, pela cólera que tiveram contra mim, por aqueles que me tomaram como uma interesseira, graças vos dou, Senhora. Então vejam só como é que é possível. Esta mulher está a agradecer pelo facto de ser tida como doida, pelo facto de ser tida como uma interesseira, pelo facto de terem tido cólera, não terem gostado dela, terem falado mal dela, terem-na caluniado. Então isto é saber carregar a cruz, caríssimos irmãos. Isto é saber sofrer. É sofrer na perspectiva da fé, na perspectiva da cruz, na perspectiva do quê? Da glória que teremos no céu. Enfim, poderia ler o resto deste testamento espiritual, é lindíssimo. Mas eu fico por aqui e queria então deixar-vos com esta mensagem. Quem quiser seguir Nosso Senhor, tome a sua cruz e siga-o. Mas não fique a olhar para a cruz. Carrega a cruz com alegria, porquê? Porque fite os olhos no Senhor, fite os olhos em Nossa Senhora e, olhando para eles, nós teremos toda a força, toda a fé, toda a certeza de que depois da cruz virá a glória. É isso que eu desejo para todos vós e que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.